Quando você tem um dinheiro na mão, que ele foi impresso pelo Banco Central de cada um dos países, ou seja, só o Banco Central de cada país tem um monopólio, só ele pode emitir aquele dinheiro que ele disse que é o único que pode ser aceito aqui na sociedade. Aí, ele começa a transformar para ele, o Banco Central americano, por exemplo, nasceu em 1913. Na história 1913. tá aqui. Exato, na história Agora, tá aqui, são 110 anos, 112 anos. Quem criou grupos de banqueiros que continuam comandando o Federal Reserve, que é um banco privado hoje? O Rothschild, o JP Morgan, são todos eles. Então, quando você detém o monopólio de imprimir o único que pode ser usado como dinheiro, porque eu coloquei na Constituição que só o meu dinheiro pode ser usado, fica claro perceber o poder que você tem. Sim. Ou seja, eu comando todos os teus meios de troca. E quando você tem o poder de emitir aquilo que é unicamente aceito em território nacional, eu faço o que eu quero com o valor daquela moeda, o valor daquele dinheiro. Então, quando a gente entende o que é inflação, que não é a alta dos preços, é a desvalorização da moeda, você para e pergunta, quem tem o monopólio do dinheiro? Ora, o Ricardo. Então, se a moeda valorizou ou desvalorizou, a culpa é tua. Você tem o monopólio dela. Você produzia, sei lá, roupa na tua empresa. Quem mandava naquelas roupas? Ah, a roupa é de má qualidade. A culpa é tua. Então, o que eu quero dizer é, quando o governo desvaloriza a sua própria moeda para gerar dívida, para financiar os seus gastos, para vir com os discursos populistas sedutores das massas, para dizer, eu te dou isso de graça. De graça? Não tem nada de graça. Se alguma coisa existe, se alguma coisa é de graça, você é o produto. Saúde de graça, educação de graça. Você cria esses arcabouços que ficam enraizados, como você falou. Que é o emocional. E você sequer percebe que você paga e muito mais caro do que se a gente propusesse alguma solução alternativa. Mas não deixam pensar solução alternativa. Por quê? Porque ao longo do tempo, se me permite mais um minuto aqui, é interessante. Todos. Até a Primeira Guerra Mundial, o tamanho dos estados frente ao PIB girava entre 5% e 10% do PIB. Tudo que você produzia, 5% a 10% ficava pro estado. E aqui generalizando quem é o Estado, isso antes da guerra. A burocracia, até a Primeira Guerra. Hoje, o maior Estado do mundo, não sei se você sabe qual é, em relação ao PIB, é a França. 60% do que é produzido na França por todos os franceses fica pro Estado. No Brasil está na casa dos 42, 43, Estados Unidos 27, 28, a Europa gira entre 40% e 50%. Os estados vieram crescendo. E eu tenho todos esses dados que eu uso em palestras minhas e já fiz um vídeo sobre isso, então quem quiser, entre em contato, eu compartilho esses dados, são todos públicos. Se nós pegarmos as funções que o Estado fazia até a Primeira Guerra Mundial e nos séculos anteriores, as funções primordiais de segurança interna, segurança externa e justiça, elas continuam tendo mais ou menos o mesmo tamanho frente ao PIB hoje. Só que por que o Estado então cresceu 4, 5, 6 vezes frente ao que era há 100 e poucos anos atrás? Porque ele veio assumindo novas funções que ele não fazia antes. E quando você nasce no mundo, e volta você o que você falou, quando você nasce num mundo onde você já foi ensinado que alguém vai fazer por você, pra que eu vou perder tempo em estudar alguma coisa se o papai Estado tá lá dizendo que faz pra mim? Aposentadoria? Deixa que eu cuido pra você, INSS. Saúde? É pública, é de graça, deixa que eu te dou. Educação? Transporte? Tá comigo, fica tranquilo. Pensa só nos seus afazeres aí. Deixa que o resto eu toco a tua vida. Até tua aposentadoria, até tua velhice, até onde você vai depois ficar lá num asilo. Deixa tudo comigo. Tá na minha mão. Papai quer o seu bem só. Então você nasce nesse contexto achando que tem um bonzinho lá atrás pensando em você. Mas ninguém para pensar quanto está custando isso no teu bolso. Porque você paga por isso. Você paga porque você vai comprar um copo, os impostos estão embutidos aqui. Sim. Você paga porque, por exemplo, os dados do IBGE mostram que um aluno no ensino fundamental no Brasil hoje custa $5.500 por ano. Qualquer escola privada pode ser mais eficiente e mais barata do que isso. Entendi. Um aluno na universidade pública no Brasil custa $14.700 por ano. Isso dá mais ou menos 9, 10 mil reais por mês. Tem muitas faculdades, a maioria mais barata do que isso, com uma eficiência muito maior. Sim. Sobraria mais dinheiro no teu bolso para você gastar como quiser, porque o copo seria mais barato. E você não teria que manter uma máquina pública totalmente inchada. Mas só para finalizar, para não monopolizar aqui, o Estado, portanto, ele foi tomando novas proporções e tamanhos e assumindo funções que antes sindicatos privados faziam, associações de vizinhos faziam, associações de mutuários faziam, que eram mais eficientes, mas mais eficientes para você, não para quem comanda a burocracia. E tá lá dentro e fica 4, 5, 6 gerações
Entra o avô, entra o filho, entra o outro. E a gente sabe muitos nomes, não só aqui no Brasil, em vários outros lugares. E a gente cresce nesse contexto falando, com isso eu não me preocupo. Tem gente que faz pra mim. A minha poupança, alguém tá cuidando. O FGTS, né? Pô, FGTS, cara. Rende 5% ao ano com a Selic a 14,25%. Pessoas, não, é pro meu bem. Amigo, pro teu bem, o FGTS ele sequer pode mexer quando você quer. Ele define quando ele quer. E te paga uma miséria. Metade do que é a taxa de retorno Selic, né? Você compra título público, você tem 14,25%. Por que o governo te dá 5% ao ano? Porque ele usa o teu dinheiro. Porque ele quer te manipular com isso. Desacreditar em tudo que você acreditou a vida inteira, e volta no teu assunto, é difícil. É difícil. É difícil. É difícil porque, de novo, como a pessoa já nasceu nesse modelo, ela muitas vezes não consegue nem questionar. Ela não consegue imaginar como é que era antes disso. Ou nem pensa. Ou nem pensa. Não. O mais confortável é não pensar. É tipo, sempre foi assim. Não é que sempre foi assim. Não faz tanto tempo, como você falou. Faz tanto tempo. 100 anos. Exato. Então parece que, se você pegar a história da humanidade, 100 anos não é nada. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.